Deus, viu? A mãe dela, eu acho, toda feliz, né? Quando ela elogia os filhos dela, ela fica toda feliz, né? E é pastora. Glória a Deus, queridos. Conheci também ali o irmão do Franci Emerson. Toda vez eu falo do Franci Emerson, mas ele nunca está aqui, rapaz. Vou puxar a orelha dele amanhã lá na Casmina, né? Porque o Franci Emerson a gente se conheceu, eu estava meio confuso ali, graças a Deus, Deus me deu graça. E o Franci Emerson veio para cá, faz parte dessa família, e hoje é presbítero, rapaz. O homem, rapaz, que felicidade, né? Porque isso edifica a minha vida. Eu fiquei, rapaz, tinha alguém afastado do Evangelho, preguei, chamou meu nome de Deus ali na igreja, presbítero. Rapaz, é tudo que eu queria ouvir. Porque nós que somos servos, nós se alegramos quando nós ouvimos essas transformações que Jesus faz através da nossa vida. Porque não somos nós, é o Espírito Santo. Eu estou aqui como servo do Altíssimo, para trabalhar na obra, para servir a cada irmão de vocês. A gente pode falar e dizer, não, mas ele é pastor, mas ele é apóstolo, mas ele é evangelista. Mas nós somos servos. Assim como Jesus próprio disse, aquele que quiser ser o maior, seja servo. Então nós somos servos. E eu quero, antes da palavra, eu vou trazer uma chave para a igreja. Uma chave que eu ouvi esses dias, e isso muito tocou o meu coração. E eu queria que quem tiver Bíblia não precisa ficar de pé, isso não é a ministração ainda, só para acompanhar. Cântico dos Cânticos, Cantares, como alguém preferir, o capítulo 4. Capítulo 4 de Cântico dos Cânticos. Fica até às vezes difícil de encontrar na Bíblia, porque a gente passa por ele e não costuma ler. Mas eu quero entregar uma chave para a igreja hoje, nessa noite, e que vai nos ajudar, certo? Até nessa ministração, nessa palavra que nós vamos trazer nessa noite. Diz assim, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11, apenas o versículo 11. Favos de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leites estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Vou repetir. Favos de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Eu queria fixar esse começo. Favo de mel mana dos teus lábios, noiva minha. Queridos, algumas pessoas não sabem, mas aqui é uma declaração de Jesus para sua noiva. E quem é a sua noiva? Nós somos a sua noiva. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é o poder que há na língua, na boca da noiva de Cristo. O poder de declarar algo e isso acontecer, ou o poder de amaldiçoar algo e também acontecer. Voltamos comigo e pensamos: um povo no meio do deserto, libertos por Deus Todo-Poderoso, mas o que a Bíblia nos escreve é que aquele povo murmurava, que aquele povo reclamava da situação que estava passando, e por causa daquilo, você vai observar que eles não chegavam na terra que manava leite e mel. E sabe por que eles não chegavam na terra que manava leite e mel? Porque eles não sabiam de um segredo que estava na sua boca, que estava na sua palavra, estava no que eles liberavam. Como eles liberavam murmuração, eles não chegavam a lugar nenhum. Mas se eles tivessem aprendido a liberar, nós vamos conseguir, nós vamos chegar. Ou então tivessem acompanhado Josué e Caleb quando disseram: nós herdaremos aquela terra, nós venceremos. Eles são como moscas perto da gente, como formigas. Eles não são gigantes, mas nós vamos herdar essa terra.
Eu já quero que a igreja hoje comigo declare assim: o Deus de Daniel é o meu Deus. Repita comigo: o Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Porque quando você libera com a sua boca, isso vai acontecer. Porque hoje vai ficar essa palavra guardada no seu coração, porque você liberou. Porque da sua boca, sabe, favos de mel. Da sua boca, a sua boca tem o poder de transformar essa congregação e muitas congregações e muitas igrejas. E vocês têm o poder, assim como o pastor hoje falou, quando ele falava do culto de missões que foi muito edificado, é na sua palavra. É você liberar uma palavra. Então é por isso que nós hoje vamos ler. Agora eu quero que você abra em Daniel no capítulo 1, para nós fazermos a leitura, e sim a leitura da palavra de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Daniel no capítulo 1, do versículo 5 ao 16. É um pouco longo, mas vou tentar ler rápido, muito conhecido pela igreja, a igreja conhece. Versículo 5: o rei lhe determinou a ração de cada dia, da poção do manjar do rei e do vinho que eles bebiam. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias o de Abidnego. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com o vinho que eles bebiam. Portanto, pediu que ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Eu vou parar um pouquinho só para falar. Lembra do que nós falamos agora? Porque Daniel liberou uma palavra. Ele propôs o seu coração e liberou uma palavra. E o que foi que aconteceu? Deus deu graça diante do chefe dos eunucos. Parando só um pouquinho para meditar. Você está vendo o tamanho do poder que tem na sua boca? Porque Daniel se mostra fiel à palavra de Deus, ao que ele estava vivendo, a quem ele era. Ele não é porque ele estava na Babilônia que ele esqueceu de quem ele era. Então ele estava ali fazendo conforme o que ele entendia, conforme a lei do seu Deus. Então encontrou graça, Deus. Continuando a leitura. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenham-me dado o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria os vossos rostos mais tristes do que os jovens, que são os vossos iguais. Sim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao que guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, teu servo 10 dias, fazendo que se deem legumes a comer e água de beber. Então se veja diante de ti os nossos parecer parecer dos jovens que comem do manjar do rei. Conforme vireis, procedas para com o teu servo. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhor, que estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam da poção do manjar do rei. Desta sorte guardou a poção e o manjar e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Somente até aí. Sente-se funcionando, adorando ao Senhor, porque Ele é bom. Queridos, como nós estamos falando, como nós estamos em um culto de jovens, todas as vezes eu tento pegar leve com os jovens,
porque eu queria muito que na minha juventude alguém tivesse pegado pesado comigo, porque era melhor eu ter passado por um momento de palavras duras do que ter passado por tudo aquilo que eu vivi: drogas, prostituição, bebida. Mas Deus também tem um propósito para todos nós. Ele nos prepara da forma que Ele quer, e para mim era necessário passar por isso. Mas só que a palavra de Deus hoje para a igreja é para você não se contaminar. É uma pergunta: quem é você na Babilônia? Marcos, você está falando que o Brasil é a Babilônia, que o mundo é a Babilônia? Sim, e eu posso provar que nós estamos cativos aqui no meio dos ímpios, de um rei, de um governo ímpio, que muito tem nos oprimido. Então nós sim estamos no meio da Babilônia. Mas como é que nós se comportamos diante da Babilônia? Os pratos que estão sendo oferecidos, o que você tem feito? Você tem rejeitado? Ou você tem se lambuzado nesses pratos? Você tem se posicionado? Lembre-se da palavra que eu liberei no começo junto com a igreja, da língua, da palavra, como favos de mel. O Deus de Daniel é o meu Deus. Então, se o Deus de Daniel é o meu Deus, eu vou obedecer os mandamentos e as leis do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos entender isso, que o mundo é cruel, o mundo é sujo. É isso que diz em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, onde diz: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. É por isso que eu estou falando agora para a igreja que nós estamos na Babilônia. Nós somos de Deus, nós estamos na casa de Deus, nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Ele, nós dependemos dEle. Mas só que daquela porta para fora, o mundo está querendo nos tragar. Então é daquela porta para fora, depois que você aprende aqui dentro, depois que você ouve a palavra de Deus, é que quando você sair, você vai decidir o que você vai fazer, qual é a sua posição diante da Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram uma decisão a partir de um líder, a partir de uma liderança composta por Daniel, assim também como tem uma liderança composta pelo pastor Luiz, onde ele decide e a igreja acompanha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele propôs: não vamos nos contaminar. O nosso Deus disse que a comida não é essa para a gente. Então não é porque nós estamos no mundo, não é porque nos ofereceram drogas, não é porque nos ofereceram bebidas, não é porque nos ofereceram prostituição que nós vamos se contaminar. Não, nós somos diferentes, nós somos a noiva do Senhor. Na nossa boca há poder de liberar bênção sobre essa terra. Todos estão esperando um avivamento, mas o avivamento não vai sair de um governo, o avivamento não vai sair de um rei, o avivamento vai sair de um altar, de um homem de Deus que prega a verdade e não abre mão dos seus caminhos. Aleluia! É através do altar, é através da palavra de Deus. Certa vez perguntaram para Billy Graham se ele queria se candidatar a presidente, e ele disse: não, eu não me rebaixo a um cargo, porque eu sou ministro do Evangelho. Então você é mais do que as pessoas que estão ali fora. Você tem mais, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. Eu estava cantando, movendo o Espírito Santo antes de sair de casa, porque todos os dias eu adoro, e eu me lembrando daquela letra, que foi aquela letra que um dia me tocou, e quando o Armando Filho foi abençoado para compor aquela música que todos conhecem, eu vou até cantar um trecho que todos conhecem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu
seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Ele te guarda, ele te avisa quando ali a situação está te oprimindo, quando estão te oferecendo coisas que não estão debaixo da lei de Deus. Você é tocado pelo Espírito Santo, ele te avisa antes. O pecado, ele não acontece de repente, não. Ele vem aos poucos querendo te tragar. O inimigo, ele faz isso. Ele fica ao derredor 24 horas e tentando te acusar na lei do nosso Deus. Você sabia que a partir das leis do Senhor, dos mandamentos, Deus é um Deus que ele não abre mão do que ele disse, porque nós conhecemos a palavra, e a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa de nada do que ele disse. Então, se ele deixou mandamentos, esses mandamentos são para mim e você obedecer. Só que aí você pode se perguntar, e onde é que Satanás entra nessa história? Ele entra na hora que você desobedece um mandamento desse. Porque na hora que você desobedece um mandamento desse, você está entregando uma carta para Satanás, permitindo que você seja tentado por ele, que você seja afligido por ele, que você possa até ser destruído por ele. Porque ele, na hora que você comete, quando você está lá num lugar que você pensa que ninguém está vendo, que é num lugar, ninguém vai ver, meu pastor não está vendo, aí você chega e comete um pecado, Satanás está ali de redor querendo lhe tragar, e na hora que ele chega, ele diz: aqui, agora ele está nas minhas mãos. Porque ele chega diante de Deus e mostra aqui, ó, teu filho lá cometeu esse pecado. E quando ele chega e apresenta aquela carta a Deus, como é homem, como não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele disse: é verdade, ele quebrou. Toca na vida dele. Isso é que os crentes estão perdendo, porque cada quebra de mandamento, cada quebra de princípio, Satanás tem trabalhado na nossa vida. E às vezes a gente diz: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida está tão complicada, e você pecando, achando tudo normal, e você acha que não vai ter consequência? Vai sim. Você pode lembrar do exemplo do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ungido de Deus, onde Jesus nasceu da descendência do rei Davi. Mas só que aquele homem cometeu um pecado de adultério, depois mandou matar o marido, e Deus perdoou Davi, mas a consequência veio. E a consequência qual foi? A espada nunca se apartaria da sua casa. O seu próprio filho deitou com suas mulheres diante da congregação de Israel, humilhou o rei. Você pode ser perdoado pelo seu pecado, isso é bem verdade, mas às vezes o que você pode estar passando pode ser consequência do seu pecado. Consequência do seu pecado. É por isso a importância de chegar como Daniel, de se portar como Daniel. Quando chegaram e ofereceram manjares, quando ofereceram coisas do mundo, ele disse: não, eu não me contamino. Aleluia. É difícil. Alguns de nós aqui viemos de um mundo
E nós já experimentamos isso lá fora, não é verdade? Outros não, nasceram no berço cristão. Eu não sei aqui quem nasceu no berço cristão ou quem veio do mundo, mas essas tentações, elas são perigosas quando eu não me posiciono, quando eu não me comporto como Daniel. O Daniel, um homem de oração, e nós vamos falar mais de Daniel no prosseguir dessa mensagem, porque nós conhecemos um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que era amado por Deus. Quando ele orou, um anjo veio até ele, demorou, porque ele estava lutando contra principados e potestades antes para chegar e dar a mensagem. E na hora que o anjo chega, ele diz: homem amado pelo Senhor. Olha a mensagem que o anjo... Deus amava ele, e ele ainda pede desculpa porque demorou para trazer a mensagem. Olha só como é santidade. Olha só o que a igreja precisa de santidade, de mudança, de transformação, de posicionamento. É importante sim, pastor Luiz, nós estarmos dentro da congregação. Aqui é lugar de oração, é aqui o lugar onde o Espírito Santo nos enche, onde nós louvamos, onde nós agradecemos. Mas também tem algo que Deus mandou nós fazermos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós olhamos para o nosso Jesus e vemos que o nosso Jesus, quando alguém chegou e disse: eu vou seguir o Senhor, então ele disse: vem, me segue. Mas vem ver que o Filho do Homem não tem um lugar nem para reclinar sua cabeça, porque Jesus andava de cidade em cidade pregando o Evangelho, de bairro em bairro pregando o Evangelho, porque é isso que nós somos. Nós nos preparamos aqui, mas o nosso preparo é para nós irmos lá fora. É para nós irmos e dar testemunho de quando alguém te oferecer uma bebida, eu disse: não, eu não faço mais parte desse mundo, porque o meu Deus me libertou desse vício, dessa droga, então eu não posso mais me entregar a esse vício. É como testemunhas. O pastor Luiz está aqui para instruir vocês, mas ele é um servo de vocês, ele é um servo da igreja, ele não é um líder que fica ditando o que você vai fazer ou como você vai fazer. Não, ele te prepara não só para aqui dentro, mas lá para fora. Aleluia. A igreja tem perdidos nesse ponto, porque a igreja fica acuada dentro de paredes e fica esperando revelações, fica esperando o poder de Deus. E o que é o poder de Deus para as pessoas? O que a pessoa estão diminuindo o poder de Deus a só um mover dentro da igreja, dentro do templo, onde pessoas ficam rodando, dando profecias. Não, o poder de Deus é muito mais do que isso. O poder de Deus, ele vai muito mais além, porque você tem que ir aos cativos, aos oprimidos, falar para eles que eles têm salvação, que o amor de Deus pode salvar, curar, libertar ele desse mundo, da Babilônia. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja. João 1:2:16, porque todo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu até preguei a primeira vez sobre isso. É por isso que eu não sempre pego pesado com os jovens. Sabe por que eu pego pesado com os jovens? Porque é o que eu queria. É porque eu queria eu queria chegar, dar a mão de um jovem ali na mesa de um bairro e dizer: vem cá, eu tenho uma coisa mais maravilhosa para você, uma coisa que é tão doce, que é tão maravilhosa, que quando você entrar no Santo dos Santos, você não vai querer outra coisa a não ser isso. Aleluia. É isso que eu quero, é por isso que eu luto, talvez seja por isso que eu tanto recebo convite para pregar nos cultos de jovens. Não é porque eu sou jovem, não. Você não está vendo, eu gosto de música de velho. O Armando Filho tem 83 anos, acho que é 83 anos, eu tive o privilégio de conhecer ele, mas eu vim pelo mover do Espírito Santo. Nenhuma condenação há, tente outra vez. Eu sou um crente velho, mas o Senhor tem me chamado para falar do amor de Cristo para os jovens, para os oprimidos, para aqueles que estão cativos por causa das drogas. Eu vou nos centros de reabilitação, centros
de dependentes químicos, e eu vejo, ontem mesmo um rapaz saiu daqui do Juazeiro, lá pro Crato, para a praça, só para ver o culto. Um homem que eu conheci na clínica, restaurado, e ele tentando agradecer, que ele disse: rapaz, tu tem autoridade no que tu fala. Procure saber em que você tem autoridade. Deus te deu autoridade em alguma área e você deve saber. Talvez você tenha que trabalhar com casais. Talvez você trabalhe na oração, na intercessão. Preste atenção no que foi que Deus lhe salvou e qual área te transformou. Eu tenho um bocado. Graças a Deus o meu currículo é grande. Por quê? Sem trabalhar com casal, sem trabalhar com dependente químico, com prostituição, pornografia. Mas tudo isso aqui foi dado para mim, não para mérito meu, não para me engrandecer diante de vós, não. Foi para servir a igreja, foi para servir a noiva, para mostrar que a noiva, quando ela libera uma palavra de bênção, ela consegue chegar na terra que manda leite e mel. Aleluia! É na terra que manda leite e mel. Para Abraão não foi diferente. Vou te mostrar, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te levarei para uma terra que manda leite e mel. E está aqui debaixo, na boca. O que você tem falado na sua casa? Quais são as palavras que você tem liberado? Você tem olhado para o seu esposo e tem dito: esse aí não tem jeito. Ou você tem dito: não, ele vai ser um servo do Senhor, ele vai ter que estar no altar. O que você tem dito para o seu filho? Não, esse aí não tem mais jeito, esse aí está entregue às drogas. Ou você tem liberado para palavras: Deus vai salvar os meus filhos, sim. Qual é a palavra que você liberou, que você colocou no seu coração para falar? Foi não se contaminar. Propôs no coração. Se você coloca no seu coração Deus te dá graça. Ora, Deus de Daniel deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia! Você pode ter medo de uma autoridade dessa terra, porque você vai ficar trêmulo diante dele e achar: não, é uma autoridade, e eu vou ter que dizer uma mentirinha. É uma mentirinha bem pequenininha, porque eu não consigo, eu tenho medo da repreensão, eu tenho medo. Meu irmão, o dono da palavra, se está aqui debaixo da palavra, pode falar, porque ele se respalda pela palavra. Agora não desça do nível, não se rebaixe. Foi por causa de princípio quebrado que Saul perdeu o reinado. Foi por causa de princípio, por causa de um povo que estava fugindo e ele esqueceu do Deus que vencia a batalha. O Deus, eu precisava de exército para vencer uma batalha, e Saul sabia disso. Então por que ele estava com medo de um povo fugindo? Pastor Luiz, se aqui tivesse 3 irmãos, ainda é alegria, porque com 3 irmãos de oração nós podemos vencer uma batalha grande e espiritual, que ninguém consegue com o tamanho da multidão, com aquele ponto de igreja lotadas, luzes piscando. Aquilo ali não é aquilo ali, é um show gospel. É melhor 3 irmãos de oração do que um povo emocionado, pulando, gritando, a luz piscando. Ele está só emocionado porque o pregador só fala das dores dele. É por isso que eu não consigo. Eu tento. Eu cheguei para minha esposa e disse: meu amor, toda vez que eu vou lá no pastor Luiz, meu Deus, é só lapada. Deus só me entrega a palavra assim. E foi ela que me mostrou essa palavra hoje. Por que tu não prega tal palavra? Para perguntar para o povo como é que o que eles fazem na Babilônia. Meu Deus! Mas é isso que o Senhor tem para nós. É o cajado dele que nos consola. É o cajado dele que tem o conserto. É até que horas eu já passei, né? Glória a Deus. A gente vai caminhar para o final. Aleluia. E olha só que a estratégia de Satanás, ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo a mesma.
Capítulo 1. Satanás vai trabalhar em quê? Na fome da carne. Cada fome da carne. Aí ele vai trabalhar. Vai tentar enganar Daniel, vai tentar ele se dobrar. Aí a segunda tentação é não tentar o Senhor teu Deus. Porque muita gente, sabe o que eles estão falando? Que está lá em Daniel 3. Não, está em Daniel 6, que é a cova dos leões. Sabe o que tem muito crente fazendo aí? Muito crente que não ora, muito crente que não jejuma. Aí fica querendo ir lá na cova do leão lá fora, despreparado. Tinha igreja aí que mandou gente para o carnaval, uma escola de samba evangélica, para pregar no carnaval. Um monte de mulher pelada, sambando. Meu irmão, não é porque eu sou crente que eu vou num lugar desse. Principalmente eu, que já fui tentado nisso. Já fui até tentado, não, fui vencido quando era do mundo. Aí eu vou, aí tem gente que não se prepara. Aí eu sou super crente. Você pergunta para ele como você é. Ei, como é? Aí tá crente mesmo, aqui é crente indo e voltando. O camarada quando fala isso é os piores que tem. Que ele nem é indo nem voltando. É o pior. Do mesmo, desse jeitinho. E a terceira tentação é adorar outros deuses, que está em Daniel 3, quando a gente lembra da estátua de adoração. Aí eu volto e vou lembrar de vocês, porque eu falei de 3 tentações e eu acho que vocês já pegaram o que eu estou dizendo. Aí eu vou lá para o deserto. Satanás diante de Jesus. Jesus sentiu fome, ofereceu comida. Transforma esses pratos. Mesma coisa. Então não é difícil descobrir qual é a estratégia de Satanás. Ele vai trabalhar na fome, na sua carne. Ele vai trabalhar te tentando, querendo que você vá nos lugares que você não está preparado. E ele também vai querer levantar ídolos para que você se dobre, para que você se prostre diante deles e quebre os mandamentos do Senhor e os princípios do Senhor. Assim ele fez com Jesus e não mudou. A gente sabe que ele é sagaz, ele é como uma serpente, mas ele também está revelado na palavra, todas as táticas dele, tudo o que ele vem trabalhando contra a igreja e contra o povo de Deus, tentando tragar. É fácil, simples. Está aí, deu uma prova aqui agora, que é nisso que o inimigo tem trabalhado. Lembra? Na concupiscência da carne. Vou voltar aquele versículo lá que eu gosto mais dele. Concupiscência dos olhos. Eu vou lá. Eu sou crente e voltando. Ou na soberba da vida. É sempre isso. Não está difícil. A gente vem para o culto para a gente aprender sobre isso. Eu estou pregando esses dias falando sobre 3 coisas que são muito importantes para o crente. E são simples demais. John Wesley trabalhava nisso. Os crentes chegavam para ele todo machucado, todo cheio de dúvidas, cheio de perguntas. E quando eles chegavam, ele sabia como resolver. Como é que resolve? Você está jejuando? Você está lendo a palavra? Como é que está a sua oração? É somente esses 3. Aí ele começava: vamos jejuar 2 vezes na semana. Vamos ler a palavra todos os dias. Vamos orar todos os dias. E ainda mais, porque ele comparava a oração com o meu respirar. Você para de respirar? Você para de respirar? Não para. Então trate a oração como o teu respirar. Você precisa dela, você precisa dessa conexão com Deus para continuar, para prosseguir. Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de orar, você morre também. Então tenha como isso. E eu estou pregando, eu preguei sobre a palavra, porque aqui é o próprio Jesus. É assim que João diz no capítulo 1. Ele era o verbo e estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava lá no princípio. Então ele é a palavra. Tem gente querendo estar perto de Jesus, e foi o que eu falei. Jesus,
a matéria que fazem é tipo assim: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de reais? Aí as pessoas pelo menos escolheram 5 minutos com Jesus. Mas eu posso dizer para você que eu derrubo essa matéria, dizendo que eu posso te dar 1 hora com Jesus, eu posso te dar 2 horas com Jesus, eu posso te dar o dia inteiro, se você se debruçar diante dessa palavra aqui. Ele é o próprio Jesus, não é só um livro, é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne e se entregou por mim e por você, aleluia! Ele é o próprio verbo, essa é a palavra de Deus. Então, foi ela que me transformou. Por versículos simples, algo que eu não conhecia: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Entregar a vida. Se você abrir o coração, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se você deixar eu entrar, um Senhor educado que não chega chutando porta. É por isso que nós não podemos obrigar as pessoas a ficarem na igreja, porque é o Espírito Santo. A minha obrigação, pastor Luiz, a sua obrigação, a obrigação de todos aqui é pregar o Evangelho. Agora, quem conduz é o Espírito Santo. Podia estar passando agora ali um homem totalmente bêbado, embriagado, e ao ouvir a palavra, o Espírito Santo toca nele e ele entra para a igreja e é transformado. É o Espírito Santo de Deus. Então vamos aprender a lutar como igreja. E como é que nós lutamos como igreja? De joelho, orando, clamando, jejuando, lendo a sua palavra. E a partir dessa palavra vai haver transformação do governo, vai haver transformação do país, vai haver transformação do mundo, porque eu creio nessa palavra. Foi ela que me mudou. Aleluia! Oh, aleluia! Mando e esqueramanchuia. Eita Deus bom! Esse é o Deus de Daniel, e eu sigo ao Deus de Daniel, que diz que não se dobra a outros deuses, que não teme quando o decreto chegar, porque o decreto vai lançar na cova dos leões. Não, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar servindo a esse Deus, porque esse Deus sim é o único Deus, o Deus poderoso que transforma todos. Aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto o Espírito Santo. Eita, amigo, Deus poderoso. Eita, glória! É o Espírito Santo que toca os corações, que transforma a vida. Se você hoje estava precisando de uma palavra, se você estava precisando de uma resposta, você já tem a resposta, porque o Senhor falou ao teu coração e Ele te entregou uma chave, e entregou uma chave dizendo que está no poder da sua palavra. Chega em casa agora, declare: meu marido vai se converter, meu filho vai se converter, minha família vai dar certo, aquele documento que servia de separação vai ser rasgado, porque Deus rasga hoje esse decreto pelo hoste de Satanás. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Declare isso no nome de Jesus, porque Jesus vai fazer. Eu não estou aqui somente como pastor, estou como profeta na sua vida, um profeta que hoje traz uma palavra que você decretar. Se você declarar, você é noiva, você é amada, você é escolhida. Então só abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Só abra a sua boca e clame ao Senhor, porque se clamar Ele vai ouvir, e se Ele ouvir, Ele vai fazer. Aleluia! Somente creia, somente libere a palavra de bênção. Não reclame, não murmure, porque a terra que manda leite e mel está bem ainda. Se você está no deserto faz tempo rodando, é porque você não tem declarado palavras de bênção. 40 anos rodando no deserto. 40 anos. E o poder estava aqui. Viu, pastor Luiz? Está alguma coisa dando errado. Se preocupar com as palavras.
começar a declarar: vai dar certo sim, vai encher sim. Eu já posso ver essas cadeiras lotadas, eu já posso ver outra congregação, eu já posso ver outras igrejas se alinhando, eu já posso ver o poder de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a igreja evangélica do Marim. Aleluia! Glória a Deus. Quantos aqui receberam essa palavra? Quantos aqui receberam essa palavra e vão fazer assim como nós fizemos no começo? O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Eita glória! A vitória é certa em nome de Jesus. Glória a Deus, aplaudam o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né?